Areia nos Dentes, um livro escrito por Antônio Cherchenesky. Homens com armas no coldre, à espreita do perigo, duelos, carteados, mariachis, ambiente desértico, entra e sai no salão. Elementos típicos das melhores historias de faruste povoam o primeiro romance do gaucho Antônio Cherchenesky. Embaralhadas a eles, situações em geral alienígenas ao clássico repertório do Velho Oeste. Um escritor às voltas com um vírus de computador, pitadas irônicas de metalinguagem e até um ataque de zumbis. O pastiche, porém, é apenas uma das dimensões deste livro de estreia. Herdeiro das artimanhas do cinema, contagiado pelas possibilidades narrativas da metaficção, Areia nos Dentes passeia por enquadramentos originalíssimos. Como pontos de partida, 2 eixos narrativos básicos. Em Mavrak, um vilarejo perdido na fronteira entre o México e os Estados Unidos, 2 famílias alimentam uma rivalidade ancestral, num passado não muito remoto. Num apartamento da capital mexicana, um aposentado experimenta as angústias típicas de um escritor, ao tentar, nos dias atuais, narrar a história de seus antepassados. Debaixo destes 2 eixos, porém, há diversas outras histórias que se agregam num jogo de espelhos, construído com humor esperto e destreza literária. Porque Areia nos Dentes é, sobretudo, um exercício de estratégias narrativas. O leitor ora invade o diário de um personagem, ora acompanha, concomitantemente, o pensamento de 2 cowboys envolvidos numa perseguição a cavalo, em 2 colunas que dividem a página. Recursos que provam a raridade deste romance de estreia, publicado originalmente em 2008 finalista do Prêmio Açoriano de Narrativa Longa, no qual a ousadia estilística caminha lado a lado com a ideia de que a literatura pode e deve ser uma baita diversão. Capítulo 12. Thornton cavalgava por uma das 2 ruas de Mavrak rabiscando anotações mentais. Ele passou por McCoy, que estava parado em pé em frente ao seu salão, apoiado em uma tora de madeira que servia de sustentação para a sacada do 2º andar. McCoy levantou a aba de seu chapéu claro para o xerife. Thornton comentou, sacudindo a cabeça. E eu ainda não consigo crer que vocês não tenham uma prisão, por mais rudimentar que seja. Por que precisaríamos de uma prisão? E McCoy disse, e após escarrar na areia, apontou para o lado e falou. E nós temos uma bela forca. O poste de madeira e a corda que nele estava amarrada jaziam em tímida quietude ao vento, estranhamente imóveis, como se sentissem as 2 figuras a observá-los. A construção da casa do xerife iniciou da noite para o dia. Ele havia, de fato, recebido uma bela soma do governo. Isso, ou então era rico de família, e, por questões de humildade, não o dizia. O fato é que madeira começou a ser pregada, e o ruído de batidas de martelos dominou o povoado. O som, na memória dos habitantes de Mavrak, sempre ligado à fabricação de caixões, demorou a ser associado a outro projeto menos mórbido. Thornton patrulhava o terreno onde estava sendo construída a casa, supervisionando os trabalhadores que, ironicamente, incluía o coveiro Tuco. E, ao longe, alguém observava Thornton intrigado. Era Juan Ramírez. Depois da conversa com o pai, passou a questionar se não havia sido ele, Miguel Ramírez, quem convocara o xerife. Quem sabe seu pai já previa a covardia do filho. Um filho que não sabe nem beber. Não pode ser homem de verdade. Em especial, numa cidade onde, de acordo com Miguel, e a sobriedade é insensatez. Com Martín, o legítimo Ramírez, a 7 pés debaixo da terra, todo o peso caía nos ombros de Joan. Ele fora escolhido para ser o herói da família. Porém, não era capaz. Seu pai sabia disso. Até Juan sabia disso. Então, talvez, Miguel tivesse enviado uma carta ao governo solicitando a presença desse novo xerife. Por quais motivos? Para não deixar Mavrak entrar em uma guerra que seria ganha, ao certo, pelos Marloves? Para que Thornton extraísse uma vingança pela morte de Martin? As hipóteses eram muitas. Entretanto, Miguel negaria todas. Ele fingiu nada saber sobre a vinda de Thornton ao povoado. Fingiu. Juan sentia culpa ao pensar nos termos de infingimento. E se Miguel Ramírez não soubesse de nada? Se não tivesse sido ele quem remeteu a carta ao governo? As hipóteses eram muitas. Talvez os próprios Marloves tivessem chamado o xerife, sabe-se lá o motivo, e a discussão na chegada não passasse de um teatrinho ensaiado. A figura de Thornton gerava fascínio em Juan, um extraterrestre em Mavrak. Nem mesmo seus colegas e professores da universidade pareciam assim. Talvez porque eles passassem longe de povoados como o de Mavrak, optando por frequentar apenas ambientes que se adequavam aos seus intelectos privilegiados. O sol caudaloso extenuava Thornton, o vento dava a impressão de amplificar o calor, e gotas de suor cristalizavam-se em sua testa. Por isso, ele retirou-se para um local mais isolado, na sombra, de onde ainda podia monitorar as atividades dos construtores. O lugar era estratégico. Thornton se tornou quase um fantasma, olhos na sombra a observar em silêncio. Juan cogitou caminhar até lá e ter uma conversa reservada com o xerife. A ideia soava tão estúpida. O que diria para ele? Em primeiro lugar, por que queria falar com ele? O fato é que Thornton externava uma imagem de sábio, de uma pessoa capaz de aconselhar.
Juan batalhava com a indecisão, e quando suas pernas tomaram coragem e ousaram um primeiro passo, Juan enxergou outra figura se aproximar de Thornton. Uma figura de vestido marfim e com uma sombrinha aberta para proteger-se do sol. Era Maria. E ora, se não é o bravo xerife de Mavrak. E se meus olhos não enganam, quem vem lá é a esposa do Sr. McCoy. Ela piscou as pálpebras entupidas de sombra rosa. E meus amigos me chamam apenas de Maria. Thornton tirou o chapéu em gesto de cavalheirismo, e então, corou devido ao seu ato. E construindo uma casinha pro senhor ter onde dormir. Ele aqueceu. E se o senhor precisar de um lugar para dormir, se cansar daquelas camas infestadas de pulgas do hotel, e o seu marido me disponibilizará um quarto que esteja vago no andar de cima do salão. Maria aproximou sua mão, coberta com uma luva de veludo roxo, do rosto de Thornton, e fez com que ele virasse em sua direção. Fitou-o por alguns segundos, segundos muito dolorosos para Thornton. E o senhor xerife é figura das mais raras e esquisitas. Não entendo, senhor. E eu peço desculpas, senhora. Maria. E isso quer dizer que somos amigos? E podemos nos tornar. Thornton respirou fundo. Mordendo o lábio inferior, tomado de escuridão, falou em murmúrio irregular. E escute, minha senhora, Maria, eu sou um homem temente a Deus, e sendo assim, eu desaprovo as atividades conduzidas no segundo andar do salão de seu esposo. Desaprovo, também, a atitude, a maneira de se portar, de uma mulher casada como a senhora. Se meu principal dever fosse o de botar Mavrak de volta nos eixos, com certeza já haveria fechado as portas daquele prostíbulo hediondo. Mas não é essa a minha função aqui. Maria o contemplou, ainda sorrindo, ainda alegre, ignorando quase tudo que ele tinha dito. Sussurrou, então, e nota-se que o senhor não é daqui. Se quiser saber como Mavrak funciona, e o senhor vai precisar saber isso, pode sempre me consultar. O senhor sabe onde me encontrar. Estarei esperando. Ela caminhou para longe da sombra. O relógio bateu 3 horas da tarde. Os cabelos dela reluziam na claridade do dia, e qualquer traço de idade desapareceu, como se ela tivesse sido congelada aos 16 anos. Ela piscou e o mundo de Thornton chegou ao fim, para sempre devastado pela imagem de Maria contra o sol, irradiando. Capítulo 13. E o que o senhor fará quando tiver pronta sua casa e escritório, xerife? Em hora, interrogarei as pessoas. Parece a melhor maneira de investigar, dadas as circunstâncias. E o senhor precisa construir um lugar para isso, para fazer perguntas às pessoas. E não. E então, por que não começa a interrogá-las, xerife? Em quem disse que eu já não estou fazendo isso, McCoy? E até que esse xerife anda se integrando ao pessoal, você não acha, Sammy? E que nada, Leon. Ninguém respeita homem que não bebe. Tem razão. É claro que eu tenho razão. Seja como for, evite falar com ele, sim? Se um dia eu conversar com ele, vai ser em tiros, não em palavras. Promessa, irmão, promessa. Esse xerife, Juanito. E o que tem ele, pai? E ele não é homem de bem. De ele parece de confiança, pai. Meio esquisito, mas, ele é confiável para quê? Para manter o domínio dos Marloves na cidade? Para isso? Vá preparar mais café, pai, não incomode. Capítulo 14. E sucedeu então que, na noite, encontrarão-se Juan Ramírez e o xerife no salão. Juan tomara uma dose de tequila responsável por remover a inibição que o impedia de sentar-se ao lado de Thornton no balcão do bar. Já acomodado na cadeira, Juan pediu para McCoy outra dose e ficou a girar o copo, observando o líquido dançar, arquitetando uma primeira fala, um início de diálogo descontraído, que rompesse o gelo. E não tem feito muitos amigos por aqui, hein, xerife? Juan se odiaria para sempre por essa frase. Thornton virou para ele, olhos faiscantes, e perguntou: "E como?" Juan tartamudeou. Era preciso consertar aquilo, e não quis ofendê-lo. Posso oferecer um copo. E Juan notou que Thornton bebia, de água ao senhor. E mais um mavraquiano que acha engraçado encontrar um homem que não bebe, é. E não, de modo algum, senhor, eu mesmo não sou muito da bebida, disse Juan, afastando o copo de tequila. E acho melhor sentar-se ao lado de outro. E não, senhor, por favor, começamos no pé errado. Deixe que eu me apresente.
Sou Juan Ramírez. Acredito que o senhor xerife conheceu meu pai, Miguel, e parte do motivo que o trouxe aqui foi a morte de meu irmão, Martim. Ao ouvir o nome do falecido, Thornton desarmou sua expressão. Puxou um cigarro de palha do bolso e o acendeu com lentidão. Diga-me, Juan Ramírez, o que você pode me contar a respeito da morte de seu irmão? Bom. E aceita uma outra dose de seja lá o que o senhor esteja bebendo. Pensei que o xerife se incomodaria em bancar a bebida dos outros. Thornton puxou a manga da camisa de Juan e disse em voz baixa e rouca. Todos são mudos aqui em Mavrak. Algum sacrifício é necessário da minha parte, ainda que de cunho moral. Juan engoliu em seco e concordou com um breve gesto. Entornou o pequeno copo de tequila e pediu, discretamente, outra dose. Já sentia sutis indícios de embriaguez, tendões a relaxar, as amarras do mundo e da realidade afrouxando, um peso sendo suspenso. Incerto, o meu irmão, ele foi encontrado morto na sua própria casa, depois de uma noite de tempestade. Sim, isso já dizia na carta enviada ao governo. E o meu pai está crente de que foram os Marloves. Não sabe qual, pode ter sido Samuel ou Leon, ou ambos. E eu já pude perceber certa rivalidade, sim, porém o senhor está me dizendo trivial. Juan, eu quero que ninguém sabe, disse Thornton, batendo o punho contra o balcão. Juan se encolheu e olhou ao redor, intimidado. Xerife, o senhor há de me desculpar, mas pouco sei sobre o assassinato. Até a carta que meu pai escreveu deve conter mais informação. Foi seu pai, Miguel, quem escreveu aquela carta. Eu pensei que o senhor soubesse quem escreveu, não. E não, ela não foi assinada. E whom? Os dois ficaram pensativos. Thornton olhou de soslaio o copo de Juan e desejou, por alguns momentos, também beber um pouco, introduzir uma substância inédita em seu corpo e em sua mente. Uma substância capaz de sacudir as coisas, de apresentar um novo ponto de vista, um novo olhar sobre uma situação que era pura obscuridade e mistério, um caso de assassinato cuja única solução soava óbvia demais para ser verídica. Beber um pouco para não afugentar os outros mavraquianos, para que eles pudessem também sentar ao seu lado e compartilhar informações úteis ou conversa pequena. Beber para aprisionar a sua timidez e seu senso moral, mesmo que por poucas horas, para que um novo Thornton emergisse daquele corpo, como um personagem em uma ficção, e tomasse Maria pela mão, conduzindo-a até a alcova. Posso lhe fazer uma pergunta, xerife? Thornton deu de ombros. Y claro. E o senhor acha que foi meu pai quem pediu a sua presença aqui nessa cidade? E não. E o porquê? Pela maneira como ele olhou, ao responder a essa acusação, no dia em que cheguei. Pela sua surpresa. Juan concordo. Seu pai era capaz dos gestos mais sinceros. Apoiou-se sobre a mesa, afundando cada vez mais sobre seus próprios cotovelos. O crucifixo de prata que pendia no pescoço de Thornton reluzia em igual intensidade a sua estrela de xerife. É homem religioso, xerife? Thornton guardo o crucifixo dentro da camisa. E sim, algo de errado, ele perguntou, tranquilo, sem ameaça. E eu só não entendo o que o senhor veio fazer aqui. Afots de Juan adquiriu tons lamoriosos e sofridos. A conversa descendia a poços subterrâneos de sussurros, e a expressão de Thornton tornará-se melancólica e ausente. Foi o que Deus quis, e riu sem rir, prosseguindo, em Deus e o governo. E então, é isso. Deram-lhe uma missão e o senhor obedeceu. E sim. Porque acredita no governo. E porque acredito em mim. Porque sou um filho de Deus e um homem de paz, e vim trazer paz a uma cidade que claramente está em falta dela. Juan contemplou a figura de Thornton. O salão parecia um lugar estático e calmo. Os ouvidos de Juan sequer se davam ao trabalho de processar o barulho de copos sendo batidos contra as mesas, de gargalhadas histéricas das mulheres da vida ou da narração exaltada que um pistoleiro fazia de um causo. E o senhor acha que a paz pode ser alcançada de modos diversos, xerife? Como assim? E não há só uma maneira de chegar à paz. Há quem diga que a guerra é um meio. Bom, a maneira de Deus, e essa me parece a melhor a seguir. Porém, o senhor, digo, qualquer homem a desconhece. E você tem razão ao afirmar que não temos como saber o que Deus pensa, de fato. Só nos resta agir da melhor maneira possível com as oportunidades que nos são dadas. Thornton pigareu. Foi sua vez de perguntar. Você quer a paz em Mavrak? E sim. ¿Y sabe cómo buscarla? Talvez. Acho que meu pai sabe melhor. Ele sempre soube liderar os Ramírez. O rosto de Juan reluzia com uma súbita agitação. E fico contente. Então, poderemos trabalhar juntos para... Thornton interrompeu sua fala graças aos movimentos de Juan. O jovem Ramírez ajeitou a camisa e o chapéu, levantou-se de repente. Afirmou, como se discursasse para uma grande plateia. Eu acredito em mim. E como? E eu acredito no meu pai. Do que o senhor está, senhor Juan, já vai. E Juan Ramírez já estava no meio do salão, rumo à porta de vai-vem, em passos ansiosos, tremendo de entusiasmo.
Capítulo 15. Por que está sorrindo desse jeito, filho? Inquiriu Miguel. E pai? SEEU so besser. Soubesse o quê? Que não foi você quem chamou o Thornton. Miguel riu do fundo da garganta, uma risada que desandou em tosse. Uma tosse que retornou à risada de origem, encerrando o ciclo. É claro que eu não chamei o xerife. Ele até dificultou as coisas. Que coisas? E aquilo que eu lhe pedi na outra tarde. A missão. O plano de invadir o casarão outra vez. Repetir a estratégia de Martin. A imagem de Martin entrando pela janela da casa dos Marloves relampejou na mente de Juan. Já na cabeça do pai, emergiu a imagem de Martin em uma poça de sangue. E alguém há de fazê-la, não? Porém, a chegada do xerife põe mais riscos em algo que já não era muito seguro. Sim, de acordo. Juan encarou seu pai ao erguer o pescoço e estufar o peito em busca de um visual heróico que fosse adequado ao que estava prestes a pronunciar. Pai, eu estou pronto. Quer dizer, eu aceito. Fazer o que for necessário. Eu acredito no Senhor. Sei que o Senhor busca o melhor para todos nós. Para sua completa decepção, Miguel mal lhe deu atenção. Seguiu em seus próprios pensamentos como se estivesse em um profundo monólogo em sua mente que não poderia ser interrompido. E o plano há de mudar. A chegada do xerife. E os riscos. Imagine você também em uma poça de sangue. A garganta de Juan enroscou-se ao redor de si. Ele mordeu a língua e rangeu os dentes, deixando a cabeça pender para baixo. E isso não importaria tanto para você, não é, pai? As pálpebras de Miguel pressionavam e relaxavam, as rugas arranhando a pele, indício de um esforço mental além da sua capacidade ordinária. Pensar não era uma atividade muito comum para o patriarca. Falou algo, filho? E não, nada. Juan sacudiu a gola da camisa com a mão para entrar ar, pois a sala parecia abafada. A sensação apenas piorou, até Juan considerar a sala um ambiente esmagador, como se o teto tivesse baixado quase 1 metro, a ponto de converter a peça em um enorme caixão. Juan sabia que era necessário escapar dali, então foi à cozinha buscar um copo d'água. Bebeu o líquido purificador em goles generosos. Afastou a chaleira do fogão a lenha para interromper seu chiado. Cortinas claras cobriam uma pequena janela de vidro. Juan as afastou e pôs-se a analisar as sombras das pedras e das casas. Recordou-se de que não sabia as horas. Se o tempo fosse como areia, e ele, com frequência, sentia que era, os últimos dias tinham sido como uma ventania no deserto. Areia no ar. Névoa de areia. Nuvem de areia. Confusão temporal. As noites haviam sido esquecidas ou separadas dos dias, como se paralelas. O ontem se tornava o hoje em naturalidade assombrosa, encaixado um ao outro em uma corrente de metal. Ou de areia. Sim, uma corrente de areia, grãos tão pequenos que não revelavam jamais o espaço, a separação. Uma fluidez desconcertante, granulada somente para os observadores mais atentos. Resmungos incompreensíveis vinham da sala. Juan voltou para averiguar. Seu pai estava a praguejar, coçando a cabeça, e, ao ver Juan parado na porta, disse: E sabe de uma coisa? Acho que os Marloves é que chamaram esse xerife. Para que ninguém tentasse outra vez descobrir o que eles estão fazendo no porão. Com a mão apoiada no queixo, Juan refletiu. Uma boa teoria. Filho, você viu o mundo, conheceu dezenas de Yankees. Diga-me, o que eles podem estar tramando em um porão? E eu não faço ideia, pai. Podem ser muitas coisas. Talvez, eles tenham sequestrado um homem de ciência e o colocado a trabalhar lá. Juan olhou a mesa. Havia uma coisinha se mexendo nela. Aproximou a cabeça. Fez um já, e de susto e se afastou. Pai, tem um verme ou algo assim em cima da mesa. Você parece uma mulherzinha, Juan, é só um bicho qualquer. Sim, mas esse tipo de verme não costuma andar junto com outros, em magotes, sei lá, ele parece aqueles que comem cadáver. Juan lembrou-se que, há pouco, estava percebendo a sala como um grande caixão. O verme corroborava de forma inusitada a sensação. Miguel admirou o solitário serzinho. E que nada? Asneira. Esse é que nem os gusanitos que vivem nas plantas de agave, disse Miguel. Tocou-o com o dedo e observou como ele se contorcia, cabeça e rabo indistintos, pois não passava de um bastonete uniforme. Por fim, Miguel esmagou-o com a palma da mão. Efamis. Mortos. Balbuciou Miguel. Havia repulsa em cada músculo da face de Juan. Temer o que os Marloves fazem no porão é natural, filho. Perfeitamente natural. Juan aguardava, estarrecido ainda com a cena, a continuação do discurso do pai. Ele conhecia Miguel, e quando Miguel tecia uma expressão de louco, cuspindo palavras de delírio, era o início de uma longa fala. Por quê? Como não temer o futuro? O que eles trabalham é com o futuro, filho. Até agora, tudo que vimos do futuro é nocivo, perigoso. Pai, o senhor não sabe o bem que fizeram os trilhos de trem lá para cima do mapa. Trilhos de trem. Massacram povos para colocar ferro em cima da terra. Eles privilegiam o ferro, filho. Os metais vão ganhar a batalha contra os humanos. E você pensa que não é uma guerra. O que você sabe sobre guerras? Quando eu visitei as cidades grandes, poucos anos haviam se passado da grande guerra entre norte e sul. Você tem razão, filho. Os humanos guerreiam entre si. Mas, enquanto eles trocam tiros de canhão, uma guerra maior acontece, por baixo de todos os panos.
E quase homem algum enxerga. Gematas. E as máquinas, Juan. As máquinas. Ouvi notícias de uma geringonça, com o poder de umas 20 pistolas. Não, mais, pois disparam em sequência. A chamam de Gatling gun. Em Bueno, nós aqui temos um nome para isso, um pouco mais nosso. Chamamos de metralhadora. Juan suspirou, encurralado na monotonia inescapável que sentia ao conversar sobre os avanços da tecnologia com seu pai. E se for nisso que os Marloves trabalham? E von nisso, Juan. E o que eles fariam com uma metralhadora, pai? E que ingenuidade! Acabariam conosco, filho, com os Ramírez. A terra seria toda daqueles idiotas. E você está exagerando, retrucou Juan. E uma guerra. É o que eles querem. Com sorte, é o que terão. Porque nós também temos o nosso segredo no porão. Juan não entendeu o que Miguel quis dizer com o porão deles, portanto ignorou. E eu não acho que eles vão acabar com os Ramírez, pai. Imagine. Não haveria mais tequila nessa terra, só uísque. Os dois riram. Se bem que um uísque tem me caído melhor, disse Miguel. E agora Miguel riu a todo vapor, com os dentes faltantes e os outros tortos e amarelados, sem vergonha alguma. Juan o acompanhava e desse riso se tornava cúmplice. O assunto era passível de brincadeira sem perder a seriedade, que logo retornaria para lembrar Juan de que ele era o filho de quem se esperava uma resolução. A gargalhada era forma de selar um acordo implícito, definidor de Juan como Ramírez capaz de tomar atitudes e realizar ações, de reorganizar Mavrak. Pois sobrara apenas ele no núcleo familiar com uma idade adequada para assumir tal missão. Juan era a última alternativa para uma família que farejava no odor de pólvora o cheiro da extinção iminente. Capítulo 16. Como não temer a tecnologia. Eu disco para meu filho, mas agora o celular cai na caixa de mensagens. Essas geringonças tendem a estragar sozinhas. Por onde ele anda? Quanto tempo faz que liguei para ele? A história está ficando tão nervosa que acabei me contagiando. Logo virão os tiros, e com eles, o alívio. Aquele trecho continua ilegível. Culpa dessa era moderna. Computadores. Vírus. Parece gente. Como não temer a tecnologia? Miguel Ramírez está 100% correto. Ele lembra, em certas instâncias, o meu pai. Ele sempre delirara com o dia em que as máquinas viriam e nos dominariam a todos, como nos romances de H.G. Wells. Mas quando eu, Juan, tinha a idade de Juan Ramírez, o herói da história, também achava um pé no saco essas conversas. E tentava mostrar para meu pai que o rádio portátil não era obra do demônio. Pesemos prós e contras. O que a tecnologia nos trouxe de bom? Se, por um lado, posso rever meus faroestes favoritos em alta resolução no aparelho de DVD, por outro, mísseis modernos atravessam o céu lá no Oriente Médio. Exemplos estapafúrdios, usai. Como quantificar? Seria possível concluir algo quantificando? Existe algum paralelo entre avanço tecnológico e progresso moral? Eu falava do passado agora há pouco, do Velho Oeste, onde a morte vivia em cada canto. Nada que ver com minha vida pacata nesse apartamento no centro do DF, a grande aranha urbana do México. Vidros isolantes de som, o ruído atordoante das infinitas formigas que se atropelam pela rua não alcança meus ouvidos. A morte vivia em cada canto do Velho Oeste. Comecei a primeira linha da história de Mavrak com o objetivo de mostrar, para quem? Para mim, que aquela época era pior. E em muitos sentidos eu estava certo. Na primeira vez que apareceu uma dama, por exemplo, eu sabia que naquela época não poderia fazer dela uma heroína, que ela não seria poderosa. Agora tenho tantas outras dúvidas. E se eu estiver reproduzindo minha relação com minha ex-mulher nessas linhas? E se não for só precisão histórica o que eu busco ao caracterizar as mulheres dessa forma? Se for culpa da minha mentalidade, quase tão arcaica quanto a daqueles pistoleiros? Ninguém deveria escrever nada nunca, não há glamour ou prazer, só tormento. Por onde andará meu filho? ¿Será que está seguro? Preciso me distrair. Continuar escrevendo, aconteça o que acontecer. Não entendo por que parei. Sempre que me afasto do mundo das palavras, é como se alguém tivesse apertado o botão de pause e congelado o rosto dos Ramírez na expressão facial mais ridícula. Sinto-me um pouco travado. Talvez devesse imitar Baudelaire, ou seria Rimbaud ou Misset, que escrevia bebendo absinto, com uma prostituta nua no quarto para aquecer a inspiração. Todos esses personagens, digo, meus antepassados, eles bebem sem parar. É natural que me sinta contagiado pela bebedeira deles. Ocorre-me, por um momento, que, ao focar tanto no hábito deles de se alcoolizar durante a narrativa, eu tenho emprestado a eles um desejo meu. Pois, ao contar uma história, se faz um recorte do que mostrar ou esconder. E nenhum recorte é imparcial. Preciso continuar escrevendo e tentar ser mais consciente de cada palavra. Não há inocência na escrita, e Deus bem sabe que eu estou afogado em hábitos nada virtuosos. Enfim, por onde andará meu filho?
Vou ao balcão de bebidas. Só tem tequila. A Neja, envelhecida. Como eu. De acordo. Parece adequado para dar prosseguimento à trama. A mulher nua por enquanto haverá de existir apenas na minha imaginação. Talvez eu possa evocá-la nas palavras. Capítulo 17. Desde seu retorno ao povoado de Mavrak, uns meses atrás, poucas vezes Juan Ramírez se deparou com a jovem Viena, agora já saída da juventude plena. Sua idade era próxima à de Juan, pouco mais de 20 anos. Nesse dia, o calor estava fora do ordinário, como se o planeta Terra fosse um pernil a girar em torno de uma grande fogueira, o sol. Até os cactos pareciam sofrer com a temperatura. E Juan, de tédio, vagava por Mavrak, chutando pedrinhas com a mente flutuando, até ser arremessado de volta ao mundo real com a visão de Viena Marlov a lavar roupas em uma volumosa tina de madeira escura. Impressionou-o, em primeiro lugar, a cor de sua pele, terrivelmente clara, mesmo morando nessa cidade tão tostada. Viena deleitava-se com o contato abundante com a água, com os braços molhados até a ponta dos ombros magros, entretida com o ofício de modo que nem notou a aproximação de Juan. Ele tirou o chapéu, em gesto de cortesia, e curvou-se em polida reverência. É senhorita. Em Joanito. Nossa, quase deixo cair tudo de susto. Disse Viena em sobressalto. E perdão, não foi meu propósito. Ela piscou, amigável. Faz algumas décadas que não conversamos direito, disse Juan. Eu achava que os Ramírez não falassem com os Marloves. Em Viena, você sabe que eu sempre a chamei de Julieta, não? E isso era muito. Antes de você viajar para enfiar a cabeça nos livros. Palavras saíam da boca de Viena cada vez em maior número, e Juan, mesmerizado pela figura da moça, deixando-se levar pela inundação de memórias de um Juan e uma Viena com os 16 anos, a descobrir a maneira que seus corpos funcionavam em cantos escondidos da cidade de Mavrak, como a parte de trás da igreja. Eles estavam mais velhos agora, e ainda assim, palavras foram descartadas. Eram desnecessárias para sinalizar o desejo. Tudo se encaminhava com naturalidade. A intensidade borbulhante das emoções fez com que trechos do tempo evaporassem. Em um momento, havia os olhos nostálgicos de Viena e seus braços encharcados de água hipnotizando Juan. Em outro, o contato de lábios em fricção nervosa. E, então, ela estava deitada sobre um monte de feno no estábulo próximo, e Juan intrigava-se com um complexo de fitas e botões que prendiam o vestido de Viena ao corpo dela. Ele cedeu, cedo ou tarde, e as portas se abriram. Juan estava dentro da moça, os dois suados, dominados pelos instintos e por uma libido descomunal, e, se não for arriscar demais, perdidamente apaixonados um pelo outro, como se o hiato dos anos que Juan passou fora houvesse sido apagado da memória, e por que não, do próprio tempo em si. Como se aquele momento, ali, em cima do feno, fosse a extensão natural e fluida de um grande contínuo que havia sido o relacionamento dos dois. Juan agora jazia resfolegante ao lado de Viena. Ele virou o rosto na direção dela e acariciou seus cabelos úmidos. Olhou fixo para ela, em busca de uma ponte entre a Viena que conhecera antes da viagem e aquela mulher ao seu lado. E está tudo bem? Ela perguntou. Sim, murmurou Juan, com uma pontada de secura. Ela beijou-o na bochecha direita. Em o que você está pensando? Ela inquiriu. E bobagens? E sim. Mas que bobagens? Ela disse rindo, passando o indicador sobre o nariz de Juan. E eu me lembro de você ser mais silenciosa. E silenciosa? Como? Na hora de? Juan assentiu. Você sabe como as coisas são, Juan, agora não sou mais uma garotinha inexperiente. E Juan desviou o olhar, perturbado. Ele se lembrou que as companhias femininas e modelos de personalidade para Viena, esses anos todos, deveriam ter sido as prostitutas. Afinal, boa parte das mulheres em Mavrak levava tal vida. As conversas que provavelmente travavam. O Lingvaia. Em o que, Juan, você não esperava que eu ficasse solitária todo esse tempo que você esteve viajando? E não, claro que não. E então, arrematou Viena, e deu por encerrada a conversa. Ela riu. Ele seguiu na quietude. E o que foi, Juan? Não vai me dizer que você não se amigou com umas dezenas de garotas lá pelo norte? Bom, uma que outra, casos passageiros. Viu? Santo você também não é. Mas elas não significaram nada para mim. Viena respondeu com e o que o faz pensar que meus casos também não foram insignificantes? E Juan pensou que sim, era uma boa resposta. Porém, incomodou em particular o fato de que talvez ele fosse outro caso insignificante. Não mais sentia aquele estábulo em chamas, e os barulhos dos cavalos eram esquisitos demais para ficar à vontade. Juan rolou outra vez por cima de Viena e tocou seu queixo. Quantos foram? Ela riu, incrédula. E como? E quantos? Quantos homens? Juan, não me dei ao trabalho de contar. E mais de 5? Sim, acho que sim, mais de 5. E não com meu irmão, né? Claro que não.
Você sabe tão bem quanto eu que ele era o brinquedinho favorito da senhora. Maria McCoy. E suspirou. Algem Marlowe. Em que diferença faz, Joanito? Ela disse, estendendo o in final. Eu acho importante, você não acha? Eu sou uma Marlove, Juan, não se lembra disso? Esquisito seria se eu fosse para a alcova só com Ramírez. Sou sua Julieta, esqueceu? Juan tentou sorrir, sem sucesso. E com Leon. Seu primo. Relaxe, Juan, não fiz nada com Leon, não. É Samuel. Ela silenciou. Eu não acredito que você fez isso com Samuel. Ela engoliu em seco. E o que tem de errado, Juan? Eu era uma moça sozinha e solteira. Agora, Juan estava de pé, a vestir as calças, com o rosto avermelhado. É Samuel Marlowe. Ele é um ogro. Não, pior. É um covarde metido a valentão. Ele é e eu sei, Juan, eu sei. Com a mão no peito, Juan respirava difícil, como se recém tivesse sido atingido por um disparo de revólver. E não estou me sentindo muito bem. Juan, faz tempo. E quanto? Por que esse interrogatório? Eu não preciso responder nada para você. Não sou a sua maldita esposa. E disse Viena, em voz alta o bastante para ser ouvida por alguém lá fora. Juan deu uma pausa e repetiu. Em quanto tempo? E 1 ano, talvez um pouco menos. Ele tateou as paredes, com a mão apertando a própria carne. Estrebuchava a cargo do tiro invisível que recebeu e, então, cuspiu um princípio de vômito no chão de areia. E você gostou? Juan, isso é desnecessário. Foi bom? O negócio dele é maior que o meu? Ele sabe fazê-la gemer mais? An? Viena rumou para onde Juan estava, sem roupa alguma contra a pele, e empurrou. Ele a segurou pelos braços. E sim, foi bom. O negócio dele é maior que o seu mesmo. Porém, nada disso importa, bastard. Você não vê que eu gosto mesmo é de você? Que diferença faz com quem eu já me deitei? Droga. Calma, não grite, Viena. Lágrimas já escorriam desordenadas pelo canto dos olhos dela, enquanto desferia uma sequência de tapas afobados contra Juan. Ele desviou o olhar e acreditou, por uns instantes, ter visto Samuel Marlove na janela. Quase disse para Viena, porém ela argumentaria que era alucinação, fruto do seu ciúme patético. Mas e se Samuel estivesse mesmo do lado de fora, observando e tramando? Conspirando. Sim, e abusarem de sua prima seria motivo forte o suficiente para os Marloves justificarem outro assassinato, como eles devem ter assassinado seu irmão Martin. Juan Paru, surpreso por ratiocina como seu pai. Não havia provas de que qualquer Marlove fosse culpado, mas, naquele instante, Juan era capaz de pôr uma bala no meio da cabeça de Samuel. Não. Por que a pressa? Primeiro, Juan miraria um tiro na virilha de Samuel. Depois, arrancaria seus colhões com uma faca. E então, um tiro nos intestinos, como que Martin sofreu, para que sentisse o cheiro de sua merda. E não, nada de tiro na cabeça. Nada de alívio para Samuel. Que ele agonizasse até a morte. Talvez o pisoteasse um pouco. E, quando morto, Juan abaixaria as calças e mijaria em seu cadáver. E chamaria Viena para ver. Seu primo recebeu o que merecia. No mundo real, onde não era possível que todos os desejos sádicos de Juan se concretizassem, Viena o abraçou por trás. Em que diferença faz? Eu nem penso mais no Samuel. Foi uma coisa do momento. Você estava distante, talvez com outra mulher em sua cama no mesmo instante. Aposto que, de agora em diante, você vai pensar mais em mim com Samuel do que eu mesma penso. E isso, querido, é bobagem. O que importa é o presente. Nada era tão simples assim para Juan, em especial o tempo. O seu desejo fora apaziguado, e ressurgiu a capacidade de raciocínio. O hiato de anos de separação entre Juan e Viena nunca poderia ser esquecido por mais de alguns minutos. Ao menos para ele, cuja memória sempre demonstrara ser implacável. Juan sentia o tempo como areia. Por mais que desejasse voltar atrás e reconstruir o passado para alcançar um presente ideal, sem erros ou desvios, seria necessário que cada grão de areia retornasse à sua posição original de 3, 4 anos atrás. Porém, os grãos são tantos. Coisinhas minúsculas que quando juntas parecem formar o infinito. É impossível que cada um volte ao lugar correto. Paisagens de areia são irrecuperáveis. O tempo é irrecuperável. A missão era, foi, e continuaria sendo, aceitar o atual estado da areia, com plena consciência de que o vento ainda arrastaria muito, desorganizando cada vez mais os grãos, de modo que atingissem posições inéditas e inesperadas. O vento carrega a areia, e a areia carrega tudo, e um dia Juan também estaria embaixo da areia, levado para sempre pelo tempo, esquecido. Perturbadora mesmo era a tranquilidade infundida em Juan nesses flertes mentais com a própria morte, com o mergulho final na areia. Capítulo 18.
O problema de beber é que fico demasiado poeta. Não impoético. Isso envolveria um dom para a coisa. Demasiado poeta, o estereótipo clássico, sujeito chato que acha tudo belo, entedia os amigos na mesa de bar e declama versos nos momentos mais inoportunos. Dou por mim, estou a chafurdar num resmungue sobre a areia e o tempo. E pensar que comecei o capítulo transformando um episódio de drama enciumado que um amigo viveu em matéria cômica. Como fui parar naquela última linha tão suicida? Ah, é uma tequila deliciosa. Como rejeitar mais um copo? Porque, é necessário admitir, a beleza em tudo. Sou um panteísta que não saiu do armário. Talvez eu só critique os poetas porque seja um poeta frustrado. Vamos com calma. Poeta frustrado. Não me diga. Será que já cheguei ao ponto da bebedeira em que fico deprimido? Não. Ainda estou me divertindo demais com o negócio. Acho que estou no ponto ideal. Só preciso mantê-lo. Então, mais um copo. Respiro fundo e estalo os dedos. Noite bonita. Olho a pilha de páginas que já digitei, dá um certo ânimo. Onde anda meu filho? Cansa digitar em uma máquina de escrever antiga, ter que esmurrar as teclas, cansa. Tudo bem, tudo bem. Está ficando divertido. Capítulo 19. Solilóquio interior do xerife Thornton, um trecho. E quando estiver pronto meu pequeno quartel será preciso transferir todos os cartazes de procura-se, no momento espraiados pela cidade, pregados ou colados em qualquer casa, não me surpreenderia se houvesse na igreja, se houvesse, em primeiro lugar, uma igreja inteira. De um estuprador, herege, nada mais me surpreende nessa mavraca, para falar a verdade. Poderia muito bem o nosso Senhor cavar um espacinho no céu e descer uma luz aqui, uma luz avassaladora que limparia para sempre a cidade, queimando todos os habitantes, talvez, menos eu, claro, porque eu não sou daqui, não, eu vim de longe. Porém, nosso Senhor nunca viria aqui. O desejo é o seguinte, o desejo é de colar um cartaz de procura-se vivo ou morto nosso Senhor, pois ele não se mostra nunca por aqui, nessa terra alheia de Deus. O desejo é desenhar isso na areia, no meio da cidade. Eu bem que poderia fazer um procura-se para o assassino de Martim Ramírez, sim, e, na hora de colocar o desenho, deixaria um branco, uma imagem em branco e, abaixo, o valor da recompensa. Isso não cairia bem, só Deus sabe o que os Ramírez iam interpretar disso, vai que julgassem motivo para iniciar uma vendetta desvairada, e quando vejo lá estão pai e filho, Miguel e Juan, com duas cabeças de Marloves na soleira da minha porta, dizendo, pegamos o assassino invisível. Arriscado demais, e gente doida é o que não falta nesse povoadinho arenoso. E olha ali, quem está a caminhar, se não é Miguel Ramírez, pensava nele agora mesmo. Olá, senhor Miguel, em Buenos, conversei com seu filho noite dessas, garoto esperto, quiçá sensível, e infelizmente, não há espaço para gente sensível aqui no oeste, como o senhor bem sabe, xerife. E Miguel escarrou no chão, catarro verde, denso, viscoso, asqueroso, repugnante, como se cuspisse a podridão de uma alma obscurecida. E acho que é por isso talvez que todos os mavraquianos, nunca vão entender o nome dessa maldita cidade, cuspam com tanta frequência. Siga o caminho, Miguel, isso, silencioso como você é, um fantasma andarilho, e olhe lá quem vejo lá, se não é o filhote Juan, garoto simpático, eu realmente gostei da nossa conversa a noite passada no salão. Percebes a quilômetros que o jovem estudou lá no norte, onde até a escravidão é assunto do passado, lugar civilizado, Deus está do lado dos Yankees, mas, pensando bem, também está do lado dos mexicanos, povoados lindos que conheci mais para baixo do mapa. Talvez seja isso, talvez Deus não goste dos entrelugares, talvez estar entre uma coisa e outra seja por demais desagradável ao nosso Senhor. E para onde vai o Juan, Joanito? Olhe só, caminha rumo ao Sérgio, criança bonita, guapa, eles diriam, e o que Sérgio tem na mão? O quê? Que porcaria é essa? Que inferno? Sérgio está segurando um revólver ou é impressão minha? Deus do céu, Juan está com cara preocupada. Eu preciso ir lá, que idade tem esse Sérgio? Calma. Isso, vamos averiguar a situação. Calma, com calma, não demonstrar nervosismo nunca, você é autoridade aqui nessa terra sem Deus, é mister passar uma boa imagem, você é um representante de Deus na sua ausência, rígido, porém bondoso, você exala boas intenções e transmite segurança. Mas o que está ocorrendo aqui? Senhor xerife, eu mesmo dizia para o Sérgio que não se brinca com armas de fogo. Eu não tô brincando, tio, eu sou um pistoleiro, muchacho. Garoto, entregue a arma para seu tio, ele tem razão, quando mais velho. Ele o ensinará a atirar. E não, quero aprender agora, enchi o saco de atirar moeda para cima, quero dar tiros, quero ser um cowboy corajoso, senão vou crescer e ficar covarde que nem o tio Juan. E isso são modo de falar de mim. Não tem mais respeito, menino. Calma, Juan, calma. Biscuteio vou falando que tinha medo que você fosse um covarde, então eu pensei que eu não poderia ser um covarde também, eu quero ser o pistoleiro mais rápido do oeste para poder proteger toda a minha família. A cena deve ser excruciante para o Juan. Acho que o revólver não está carregado.
Vou deixá-los em paz? É assunto menor. Às vezes, o sol bate de jeito esquisito sobre a terra, e a areia ganha uns tons curiosos. O que será que Juan estudava lá por cima? Tão interessante seria se fosse geologia. O jovem explicaria essas coisas. O moço a discutir com Sérgio. As feições fatigadas de tanta pressão e humilhação. Um dia, Juan vai vomitar areia. Capítulo 20. Miguel Ramírez se alvoroçou em busca do filho Juan na fatídica tarde. Era preciso chamá-lo no instante para o canto de Mavrac para que o jovem de formação acadêmica averiguasse marcas suspeitas cravejadas contra a parede do estábulo. Então, lá foi Miguel, no seu tropeço atrapalhado atrás do filho, e quando por fim o levou até o local almejado, ficou a olhá-lo, a boca salivando de antecipação, a silhueta em sacudidelas devido ao silêncio forçado. E então? Inquirio Miguel. E são marcas de tiro? Sim, em sequência, você percebe? Posso não ser a pessoa mais brava do Oeste, mas cego não sou. E o que significa isso, essa sequência, hein? Juan encarou o pai, os olhos ainda mortos da cochilada da qual Miguel o acordara. E aonde você quer chegar com isso? Hijo mío. Do que falamos ontem? Ou anteontem, sei lá. Gatling gun. E metralhadora. E sei não, pai. Esses furos parecem feitos por um revólver normal, calibre tipo do seu. E estão em sequência, mas uma sequência meio organizada demais, você entende? Filho, está louco? Isso é prova clara de que os Marlovs estão com uma metralhadora pronta e já estão fazendo testes. Juan acariciou os furos na madeira com os dedos. Teve o polegar espetado por uma lasca. E curioso terem disparado contra o estábulo, pensou. Foi sobre aquele monte de feno que eu e Viena. E um minúsculo fio de sangue escorria de seu polegar. E eu tive a distinta impressão de que Samuel Marlov nos pegou em flagrante e observava desde a janela. Porém, eu estava meio alterado na hora. E Juan? E pai? Por que você está tão quieto? Expirou com força um ar tão quente quanto de Mavrac à tarde. Essas marcas. Elas não constituem prova de nada. Sinto muito, pai. Agora, Miguel circundava a figura de Juan, de olhos arregalados, a gesticular. E como? Eu tenho certeza absoluta, filho, é uma metralhadora. Eles vão dominar a cidade, vão dizimar os Ramírez como fizeram com os índios. Em que porra os Marlovs têm a ver com os índios? E Yankees, filho, podem ter acabado com a escravidão lá no norte, mas a alma é a mesma. E sinto muito, pai. Não podemos acusá-los de nada apenas com essas marcas na parede. Miguel latiu no ar e mordeu os lábios. Você não acredita no seu pai? Os dois trocaram olhares. Entretanto, aqueles dois círculos negros de Miguel eram poderosos e experientes em demasia. Uma batalha injusta, de vencedor certo. Para cada pontada de dúvida que Juan tinha da história do pai, surgia um sentimento opressor de culpa com o triplo da força em seu coração. Como ele duvidaria do próprio pai? E, de fato, as marcas poderiam sim ser de uma metralhadora. E se não fossem, poderiam ser um aviso deixado por ninguém menos que Samuel Marlov, que simbolizava: e você dormiu com minha prima, seus dias estão contados, Ramírez desgraçado. E, pelo jeito, haviam sim sido os Marlovs os assassinos de seu irmão. Provas? Nenhuma. A intuição e o bom senso esperneavam, no entanto. Derrotado, só restou a Juan perguntar ao pai, incerto. Marcas de metralhadora. Ou, no mínimo, coisa de Marlovs. O que você propõe fazer? Miguel desenhou um sorriso diferente de todos que Juan já vira em sua vida. Se fosse confiar em sua interpretação das expressões do pai, apostaria que o sorriso era de malícia, recheado de uma sinistra empolgação que remetia à imagem de Sérgio brincando com o revólver. Capítulo 21. O plano de Miguel Ramírez. Você percorrerá um bocado de deserto, filho, engolirá areia e areia. Cruzará o desfiladeiro. Você sabe de qual desfiladeiro falo. El Valle de los Muertos. Para a tarefa, lhe empresto meu cavalo. É animal forte e estável, não é um pangaré qualquer, mas tampouco é chucro, até porque sei que você não aguentaria um bicho selvagem. Porque você não é selvagem, filho, mas você vai aprender um par de coisas na viagem. E antes de partir também, pois vou lhe dar uma lição básica de tiro.
Vi o jeito que você segura o revólver. Desengonçado. Pura vergonha. Não é o jeito Ramírez de segurar uma arma. Saque a sua. Do coldre. Isso. Viu? Desastre. O que há de errado? Como assim? Perceba o tempo que demorou. Você é o pistoleiro mais lento do Oeste. Uma droga de uma lesma coberta com um poncho. Uma tartaruga de esporas. Não venha com essa de que não é pistoleiro. Agora você é. Decidi assim. E há índios pelo caminho, com suas flechas e seus machadinhos. Se você se encontra com um só sujeito dessa raça, está ferrado se não souber usar uma arma. Como eu ia dizendo, atravessará o desfiladeiro, passará por onde um dia foi o povoado dos Xexeluec, e de lá, avistará, no topo de um pequeno morro pedregoso, uma casinha pequena. É. Um casebre. Lá vive o antigo xamã do povoado. Homem velho. Quiçá tenha morrido já, não ouço notícia dele faz anos. Se bem que homens como ele não têm o hábito de se entregarem para a morte assim no mais. Enganam e enganam a coitada da morte, pois conhecem todos os seus truques e artimanhas. E você falará com esse feiticeiro. Ele fala pouco castelhano e quase nada de inglês. Por isso, você entregará esta carta que está na minha mão. Está selada. Prefiro que você não leia o conteúdo dela. Se a curiosidade o forçar a algo, não há problema. Você sequer entenderia, pois está escrita na quase extinta língua dos índios da região, que aprendi há muito. Já lhe contei por que o xamã aceitará a tarefa. É uma dívida que ele possui comigo. Salvai o pobre indio quando soi vilarejo estava sob ataque. 1000 flechas desparravam os indios, só que eles eram 20 ou 30 perto dos 100 soldados brancos com suas pistolas. Vá! Logo. Capítulo 22. O som do interfone me tira do mundo do Velho Oeste e me traz de volta para onde de fato estou. É quando lembro que aguardava meu filho e que deve ser ele no interfone.